Não, Quando é né? que ele recebeu? Sei lá, não sei, uma ideia. Não, isso é importantíssimo. Vou saber hoje, eu te Tá. digo. Porque essa mulher ainda não tem mostrado para recolher. Tá. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. O pessoal até se assustou ali. Tudo bem? Vocês estão Tudo fugindo do ar? É. Mas aqui tá desligado esse do meio. Tá? Tá batendo vento? Sabe por quê? Não tá nem batendo Aquele vento, ele falou. Tá pra cima esse aqui. tá pro lado de lá e tá pra cá, ou A seja, gente tá aqui se tá sentindo protegido. sozinho. Só tem eles dois aqui. É, não, a gente nem vai mexer. É, ele nem gosta de vento, tá vendo? Então se ele tá aqui porque não tá ventando. Olha só o que é a mente humana, vocês nem vieram ver. É porque já tem essa... Nem experimentou, deixa eu ver lá, né? Se tá melhor. Ela É já um se escondeu. automatismo, né? Porque já tem essa ideia. Tá aqui na frente é frio. É, quando aqui na frente é frio. É que fizeram uma organização aí que melhorou. É, botou pra cima, né? Tá ali É pra pra cima. cima e pra cá, pra gente e pra lá pra trás. É, não tá reto. Eu lembro quando eu sentava ali, ele ia te congelar. E, nossa, Volta, é verdade. você dá o passe congelado. Amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais uma tarde de estudos. Vamos então dar sequência. Antes, claro, né? A gente faz o nosso preparo, já avisando que tem banoffo lá embaixo, para quem tiver interesse. E está maravilhosamente Você boa. comeu? Não, eu comi só uma, infelizmente, né? Porque eu fico me segurando para não ir para a segunda. Porque é muito bom, tudo lá é muito bom. Né, Aí ele já me deu- chegou aqui falando isso pra mim. Tem banoffee. Tem banoffo. E tem bastante dessa vez, mas acaba rápido. Daqui a pouco a casa tá Minha cheia. amiga falou que tiraram uma fatia e veio outra pessoa e comprou todo o resto. Não, todo o Meu resto não dá. Deus. É. Mas então, vamos lá para nosso preparo. Vamos ver o que cai para a gente aí nesse preparo de hoje. A fé divina é a fé humana. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a preconizou como poderosa alavanca e por quê? O considerando e porque o tem considerado apenas como chefe da religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou, por esses milagres mesmos, o que pode o homem quando tem fé. Isto é, a vontade de querer e a certeza de que esta vontade pode obter satisfação. Muito interessante, né? Falando sobre a fé. A gente não conhece, a gente desconhece por completo, né, os mecanismos da fé. Jesus conhecia por completo. A fé de Jesus era tão grande que ele fazia com que a fé da outra pessoa curasse ela própria, né? A pouca fé da outra pessoa curasse ela própria. Quantas vezes alguma pessoa necessitada não procurou Jesus, sei lá, precisando de cura do corpo, por exemplo, né? E Jesus falava, a tua fé te curou. Ele curava a pessoa e falava, a sua fé te curou. Porque a pessoa também tinha uma fé muito grande e ia procurar Jesus na certeza de que ele teria condições de ajudá-lo. Isso é uma fé também muito grande, né? Então fica aí uma dica para a gente, em quantas situações aí não pode procurar Jesus, porque a gente sabe que Jesus está presente a todo momento, então quantas vezes a gente pode aí procurar Jesus para pedir uma ajuda, uma orientação, os espíritos protetores que colaboram aí com Jesus, e às vezes a gente não para perceber esse poder imenso que a gente tem. E não é que com essa fé e com as nossas intenções, com os nossos pedidos, aquilo que a gente está querendo necessariamente vai acontecer. Não, a lógica não é exatamente essa, né? Vai acontecer o que é melhor para a gente. Né? Mas é óbvio que quando a gente tem fé e confia, tudo fica muito mais leve, tudo fica muito mais compreensível até. Né? Quando a gente tem a lógica do Espiritismo e aplica ela na nossa vida, não tem nada por acaso, nada é por acaso. Eu fiz um trabalho muito grande desses ontem, depois que aconteceu aquela situação, né, lá no Sul, aquilo foi muito duro, muito difícil, eu não conseguia digerir aquilo, não conseguia digerir. Quando aconteceu a situação, não é bom a gente ficar também falando muito para trazer energias, né, para aquele triste episódio, e eu não conseguia digerir, eu não conseguia. Aí eu fui para o trabalho de noite, eu tinha saído do centro da cidade,
E porque a gente tem filho. Eu tinha saído do centro da cidade, pequenos, saindo de uma audiência de direito de família, que é uma audiência que geralmente move muito energeticamente, né? E aí fui, e quando eu cheguei na faculdade eu vi aquilo. Eu pensei, não acredito nisso. Eu pensei, nossa, como é que pode, né? Tudo normal aqui, as pessoas lá na sala dos professores tocando as suas vidas, como tem que tocar mesmo, não tem jeito, né? E aconteceu o que aconteceu, gente, como é que pode isso? Eu não consigo mensurar a dor de um pai. E aí, pensando naquilo, eu ainda pensei, nossa, como é que pode, né? Tudo tinha que parar. Na minha primeira visão, na minha primeira percepção, o Brasil tinha que parar. Tinha que parar. Em qualquer lugar civilizado, no mundo, uma situação dessas faz com que pare o sistema todo, para as pessoas começarem a refletir, buscarem soluções para esse tipo de episódio, né? E é recorrente, tem que parar. Eu estava pensando naquilo, aí você pensa naquela criancinha, e aí tem pessoas ainda que expõem a foto da criança, e teve. E aí, o que aconteceu? Depois eu parei para pensar, eu respirei fundo, e eu lembrei, por mais duro e difícil que seja, principalmente para os pais. Eu tinha um pai que ele teve força para dar uma declaração ainda. Eu não sei se eu teria. O do Cristão? Eu não sei, Cristal. Vi. Eu vi um Cristal. Cristão, que ele falou que ele era cristão. É, o cristão. Eu não sei se eu teria aquela postura desse pai cristão. Nem eu. E eu não sei se eu teria a postura daquele pai cristão. Ou se eu estaria em completo desespero. Eu já estava tomado por aquela situação de longe. Mas aí depois eu parei para pensar. Que fé é essa que a gente tem na nossa religião? Se tudo tem o seu lugar, se nada é por acaso, se não cai uma folha da árvore, um fio de cabelo da nossa cabeça, sem a permissão divina, se tudo se encaixa. Aí eu me lembrei do caso do João Hélio e o que a espiritualidade trouxe sobre o caso. Terrível o caso também, né? Duro, muito difícil para a família, mas houve uma explicação por trás disso. Sempre que tem uma situação dessas, há uma explicação por trás. A gente pode não saber. Do João Hélio, o que aconteceu com o João Hélio? Veio uma psicografia. Veio uma psicografia explicando, né, que lá atrás, ele, em Roma, ele se entregava para aqueles divertimentos de bigas, corrida de bigas, onde as pessoas eram arrastadas e tudo mais. E o espírito dele clamava por uma chance de reparar, e só passando por aquilo é que ele conseguiu superar aquela dor que ele tinha. Não era ninguém julgando ele, era a consciência dele. No fim, é a nossa consciência. Quem a gente responde é a nossa consciência, porque Deus perdoa o tempo todo. A consciência dele não desculpava ele, encarnação após encarnação. E foi um trabalho grande da espiritualidade para séculos depois, milênios depois, juntar todo mundo naquela mesma situação, e não é validando a situação, não é validando, então tá tudo bem. Não tá tudo bem, tá errado, não é para acontecer isso. Mas há um porquê que está além da nossa compreensão material. É isso que o livro dos Espíritos fala. A gente tirou antes, foi perdoar os inimigos, e ele falando que nada acontecia à toa, exatamente. E que eu acho que isso que ele falou agora, não validando, mas a gente tem que ficar indignado sim, a gente tem que fazer movimentos conscientes, e não é só gritar, mas é saber amar os nossos filhos, dar bons exemplos, né, trabalhar os nossos valores, porque quando acontece uma coisa dessa, é para a gente reavaliar a nós mesmos. Né? Qual o tipo de conduta que eu estou tendo, como é que isso bateu em mim, o que eu posso fazer para que possa melhorar alguma coisa, que seja orando, que seja... A gente pode fazer muita coisa, a gente sempre acha que é lá longe, que horror. Não, a gente pode fazer muita coisa através da nossa indignação. Hoje, e isso que eu acho interessante, hoje, eu até falei antes, a gente fica indignado. Antigamente, a gente ia para o circo bater palma. Hoje, a gente já não aceita e acha algo atroz, assim, impossível, inacreditável. Mas, antigamente, nós éramos aqueles que faziam e que curtiam muito. Isso foram muitos séculos de muita cabeça cortada, de muita gente pegando fogo com plateia, né? Ensandecida. Então, isso é importante para a gente ver, só para que a gente veja que é um processo ainda doloroso, que a gente ainda está, né, mergulhado, que ainda convivermos com tais situações é lastimável, mas olhar o progresso e orar muito, porque o nosso planeta precisa e nós precisamos. Né? E a autorreflexão, para que isso serve na minha vida? Se eu estou observando uma situação dessas, é porque vai me servir para alguma coisa. Tem alguma coisa nossa. Não é novamente validando, mas para que serve para mim?
eu queria largar o que eu estava fazendo para ir para casa ficar com meus filhos. Eu queria largar. Eu falei, não é possível que vai ter trabalho aqui ainda, né? Sim. Mas eu pensei, não, tem minhas responsabilidades. Tem tantas pessoas lá me esperando, que perderam também horas para chegar lá, para poder ter a aula e tudo mais. Mas quando eu voltei para casa, a atenção que eu dei para os meus filhos foi diferenciada. Então, a gente para e faz uma análise, né? Se um dia a gente chegar para a nossa vida, se um dia a gente chegar e voltar para casa e se deparar com uma situação que aconteceu com esse cara, poderia ser eu, sim, poderia ser qualquer um aqui. Será que eu fiz o que eu deveria ter feito durante todos os outros dias anteriores àquele momento? Porque depois, só lá na erraticidade. Aqui nessa vida material não teria mais. Não. Será que eu fiz tudo o que eu poderia, tudo que estava ao meu alcance, dentro das minhas limitações, dentro do que é possível para mim? Né? Porque, às vezes, esse tipo de situação faz a gente repensar toda a nossa vida. Não, total. Eu vou te falar, eu não quis entrar muito em contato, mas vem o pensamento, né? Porque foi muito forte. Eu parei. Quando começou assim, eu parei. Eu falei, não tem condições. Não tenho condições de focar mais energia nisso, porque, primeiro, não vai levar a lugar nenhum. Segundo, eu já tive a reflexão que eu precisava ter. E oração. Achei muito boa, né? Dar valor ao que a gente tem, saber honrar, né, a família, o núcleo que eu estou inserido, ver qual é o meu papel ali, né? Porque o tempo todo a gente está, né, vibrando. E o que eu estou vibrando? Eu estou usando bem. Eu lembro quando a minha mãe desencarnou, né? Uma das coisas que me deu assim sustento é porque a vida inteira eu abracei ela. Eu abracei muito, eu abraçava muito. A minha mãe dava muito beijo. A minha mãe, ela até me achava meio melosa. E assim, no final, que ela ficou doente, eu fiquei com ela quase todos os dias no hospital. Mas eu abracei muito aquela mulher, gente. Muito. Graças a Deus. Porque eu não sinto falta no sentido assim, podia ter feito mais. Não, eu fiz. Eu excedi. Fiz bastante. Fiz tudo o que eu queria. Por quê? Porque isso enche meu coração agora. Eu sei que eu não deixei de fazer. Eu não vivo aquela fala, poxa, eu podia ter... E isso que ele falou dos filhos, né? Quantas vezes a gente... Ai, não, tô cansada, esse menino. Vai dormir. Aproximar mais das nossas relações, dar mais valor a elas, porque a gente não sabe até quando elas vão estar com a gente. E a separação, ela vai acontecer. Isso é um fato. Mais cedo ou mais tarde, não tem jeito. Não tem jeito, vai acontecer. Será que a gente aproveitou enquanto estávamos juntos, né? Essa aqui é a grande lição disso tudo. Mas vamos lá, vamos para a nossa prece. Nossa prece. Pai. Jesus, mestre querido, querida irmã Joana, espiritualidade amiga, agradecemos por aqui estarmos. Pedimos, Senhor, que possa nos envolver, elevando nossos pensamentos, nos ajudando na compreensão e fazendo, Senhor, esse olhar profundo sobre nós mesmos. Muito obrigada, graças a Deus. Graças a Deus. Eu acho que é legal, né? O nosso livro é Jesus e Vida. E a gente está na semana que a gente mais pode pensar no nosso mestre. Né? A gente falou dessas coisas, vamos trazer ele para perto da gente. Né? A semana é uma semana santa, uma semana de grandes situações, né? Que aconteceram, onde foi toda a nossa história, né, do cristianismo aí desenhada. Então, é uma semana de reflexão. Acho que até esse fato faz com que a gente entre mais em contato com esse Jesus, aproxime mais ele da nossa vida. Porque a gente ouviu uma vez uma palestra, eu não lembro quem foi, mas essa frase não está na minha cabeça. A gente precisa muito aproximar Jesus de nós. A gente precisa ele do nosso ladinho. Então, que a gente traga ele para perto da gente, como um ser amoroso, gentil, que é nosso amigo, é nosso irmão e que nos dá a mão para seguirmos juntos. Então, isso é muito legal, porque tira ele de um homem distante e sagrado para um ser próximo, né, companheiro da minha jornada. Então, essa semana, gente, façam muita meditação, né? Reflitam sobre os ensinamentos, vejam os filmes, tem tanto filme legal, tem essa sériezinha, não sei se vocês já viram The Chosen? Já viram? É uma graça muito legal, porque eles humanizaram Jesus assim de uma forma incrível. Tem no Netflix. A primeira temporada. Todo mundo fala Nossa, muito bem. É muito legal. Tem gente que, mas fala já. Ai, gente, para, né? Vai ver, faz o contato ali, para de tanta. Tem que ser tudo muito rígido. Não tem. Eu acho que uma das coisas que mais mostra ali é exatamente esse humanizar, essa poder se conectar. É Jesus simplesmente sendo Jesus. É incrível. Então, que a gente possa aproveitar o máximo que a gente pode nessa semana de
ensinamentos do mestre, que esses ensinamentos, escolhe um filme cada dia. Tem Paulo o Apóstolo, maravilhoso, tem esses aí que eu falei, tem aquele, O Filho de Deus, não sei se vocês já viram O Filho de Deus? É lindo o Filho de Deus. Tem um monte, tem aquele... Ai, como é que é? Ai, esqueci. Como é que fala? O dia seguinte que ele volta? Ressurreição. Ressurreição, sumiu da minha... Ressurreição, já viu Ressurreição? Alguém já viu Ressurreição? O filme? Nossa, vocês têm que ver. Filme sensacional, sensacional. Todos eles estão aí nesses canais e vale muito a pena pra gente, porque a gente vai entrando cada vez mais naquela onda ali, né, do cristianismo puro, simples. Usar essa semana de uma forma mais eficaz, eu acho que faz diferença. Sei lá. The Chosen. The Chosen. É aquele serialdinho, né? Na verdade, eles têm um aplicativo e agora a Netflix está passando a primeira temporada. É legal. O pessoal fala muito bem. Eu não vi ainda, estou para ver. É uma oportunidade agora, esse feriadão. É pronto. simples, é uma coisa gostosa de ver. Vale a pena, vale muito a pena. Eu não gosto de coisas muito enfeitadas e superproduções, porque Não, aí vai não pro é. sensacionalismo, né? Não é uma coisa que você vai gostar, você vai curtir. Bacana. O Pedro adorou. Né? Ah, que bacana. Muito bacana, gente. É uma época de reflexão. É uma época de grande reflexão. Né? Algumas posições religiosas, inclusive cristãs, né? Eles se recolhem, pessoas se recolhem durante o sábado até domingo, sim, quando foi o movimento da ressurreição, do renascimento, né? Aí sim é um dia festivo. Agora sexta-feira santa, sábado de aleluia, né? Para algumas posições religiosas. Retiros, né? Fazem retiros. Eu me lembro que quando eu era mais novo, né, o pessoal mais ortodoxo de determinadas religiões, né, não é crítica não, é só interessante, algo interessante. Não podia nem falar alto perto. Não podia, por exemplo, ter movimentos muito bruscos. Minha bisavó, me lembro, acho que não podia nem limpar a casa, porque era um tempo de calma, né? Lembrando aquela representação de que o corpo de Cristo acabou falecendo, né? Mas chegou domingo, você tem aquela alegria do renascimento. Então, vocês têm que ver o filme, é muito legal. É muito interessante. Ressurreição. É muito bacana. E o pessoal reviver isso, os atos exteriores, né, de respeito não tem muita relevância. O que é relevante é o que está dentro da pessoa. Então, se a pessoa consegue fazer reflexões com tudo aquilo, é maravilhoso. Exatamente. E quanto mais a gente se aproxima dele, mais a vida se transforma, mais a gente se transforma. Vocês podem ter certeza. Mas a experiência ela é individual, ela é uma experiência muito íntima e a pessoa tem que abrir essa porta, né? É aquela história, né? Tem aquela foto, ele fica do lado de fora, né? A maçaneta só está dentro e a gente que tem que abrir. Então, abra, né? Não tem jeito. Se a gente não abre, não tem jeito. É o livre-arbítrio, né? Então, a gente está nesse capítulo 3 que fala sobre o silêncio, né? E a gente falou sobre as músicas, né? Que deixam pouco a pouco de serem harmônicas, aquelas músicas que trazem tranquilidade, trazem paz, para, né, a gente ver aí cada vez mais músicas mais intensas e que vibram energias mais pesadas, mais densas, mas continua tendo muita música boa, obviamente, né? Então, eu acho que as pessoas estão percebendo um pouco isso, né? A energia da música, a sintonia da música. Sim. Então, o pessoal fala, mas agora a música está terrível, a música não é música, se sensualizou demais a música e vulgarizou demais a música. Sim, é só para a gente lembrar também que o Espiritismo traz, que esse momento de transição, quem é que encarna aqui? A raspa do tacho. É a galera que precisa de uma ajuda para poder fazer a transcendência para um mundo de regeneração. Ou seja, é o pessoal que muitas vezes está tendo a última chance. Então, tudo bem, determinados hábitos, aos poucos, vão caindo, né? As pessoas vão deixando de tê-los. Mas, obviamente, a pessoa tem a liberdade de exercer ali o seu livre-arbítrio e expressar a sua arte, e falar, mas a minha música é essa, minha música é isso, é assim, é assado. Concorde ou não, é o livre-arbítrio dele, né? E aí, se a gente começar a julgar, essa é ruim, isso não...
julguemos para nós mesmos. Olha, eu não gosto dessa música, eu não vou ouvir. Sem apontar para o sujeito, esse sujeito faz uma música de péssima qualidade, como é que é chamado de artista? E não sei. Eu acho que não leva a nada esse tipo de pensamento e julgamento, porque você está julgando a pessoa, você já não está mais julgando a arte. Então, no meu entendimento, se você não pode julgar o próximo e nem condenar, nesse aspecto da música aqui, você pode não gostar daquela música, é só não ouvir. Quando você levanta energia e critica a outra pessoa, você está cada vez mais colocando em evidência o que você não gosta. Dê evidência para o que você gosta, ouve o que você gosta, assista filmes que você gosta. E também diz muita gente, né? Quando a gente julga muito, se incomoda, muito tem um negócio ali que é nosso, né? Então dá uma olhada, vê se você não queria estar dançando aquela música que você está julgando, né? Pois é. Vê se você não queria estar ali, tá dizendo para todo mundo, nossa, né? Pois é. Para dizer que você é superior, mas se pudesse, né, sozinha, você está dançando todas. Pois é. O alto volume dos ruídos externos retira o sentido do prazer de ouvir-se em decorrência da agressão ao aparelho auditivo. A gente vive num mundo muito ruidoso, né? Eu tenho essa impressão. Isso particularmente me incomoda muito. É tudo reativo, sonoramente reativo. Você chega num lugar, tem uma buzina, você vai no outro, tem alguém gritando. Trânsito, né? Você está no trânsito, é barulho de tudo que é lado. Então, você não tem mais aquele momento aqui numa cidade grande, né, em que você pode contemplar, você pode ficar tranquilo no meio do seu dia a dia. Façamos, então, uma meditação sempre que possível para trazer essa paz que falta no nosso dia a dia. O instrumento está dentro da gente, né? Não, e o silêncio, ele tem muito a ver, eu acho também, com a nossa mente. Porque eu posso estar no maior barulho. Se eu parar e serenar e voltar para mim, né, nesse momento de meditação, eu consigo sim me desconectar. O problema é que eu estou conectada com esse todo. E aí esse todo realmente me perturba. Se eu consigo... Eu tenho um médico que ele já veio da palestra aqui, Dr. Carlos... Esqueci o sobrenome dele. E ele tem uma página no Instagram e todo dia ele faz meditação. E é muito interessante. Por quê? Porque ele faz meditação e ele faz a meditação assim, agora, hoje a gente vai fazer com barulho. Aí você fecha os olhos, fala com ele, você está no aeroporto. Aí cada lugar ele bota um lugar de barulhos diferentes para você meditar naqueles barulhos e você ir se desconectando daquilo ali. E aí você vai voltando para a sua mente. Então, o processo de silêncio interior é aprendizagem. Você começa a aprender que fora não pode te incomodar mais. Só te incomoda se você se conecta. Uma coisa que ele falou, você fica julgando. Eu estou completamente tomada pelaquela música. Eu estou ali conectada a ela. Se eu me desconecto, se eu não me apego ali, aquilo não é meu. Eu vou voltar para cá. Claro que numa música alta, você meditar vai ser mais complicado. Você sai dali, você vai para outro ambiente. Mas o silêncio interior é possível ser feito em qualquer lugar. Basta prática. É praticar. Né? Antes eu eu meditava sempre com música. Hoje eu prefiro meditar sem música. E aí você escuta os sons que estão ao seu redor. Mas ele só vai te incomodar se eu permitir. Então, isso é importante, é treinamento. Quanto mais focado eu estou para dentro, né? E aí você tem técnicas, até o Mindfulness oferece várias técnicas de concentração no aqui e agora, que vão ajudar você a ter esse silêncio interior. Isso é muito legal, porque eu não preciso que o mundo se cale para eu estar em paz. Eu preciso estar em paz com o mundo do jeito que ele tiver. Porque aí sim eu vou estar alcançando outros estágios. Não tem mais o fora que me perturba. Né? O dentro eu consigo controlar. Isso é prática, né, de meditação, é aos poucos. Eu ainda não consigo, não tem problema, vai aos pouquinhos. Quando você vê, um dia você vai desligar a música, você vai fazer a meditação em casa, você vai ouvir o passarinho, ele não vai te incomodar. Você vai ouvir o barulho da outra companhia, ele não vai te incomodar. Por quê? Porque você está ali, completamente mergulhado em você mesmo. Isso é muito legal, gente. Treinamento. Muito treinamento. Você usa o barulho a seu favor. Eu me lembro que na época da pandemia, né, quando estava todo mundo trancado em casa, o Haroldo Dutra Dias fez muitas lives. E teve bastante acesso. Tinha lives de 7 mil, 10 mil pessoas ao mesmo tempo ali ao vivo. E eu me lembro que ele falou, olha, meditação, e era uma meditação. Ele fazia lives para poder ajudar na meditação, e às vezes ficava 1 hora lá trabalhando meditação. E ele falava que um dia ele foi fazer meditação e estava alguém furando a parede do apartamento do lado. E que ele utilizou esse barulho da furadeira para poder entrar no fluxo da meditação. Eu não cheguei a ver depois para saber como é que ele faz isso, porque aí... É você pegar aquele externo e, se ele pegou, ele pode ter feito o quê? Ele concentrou naquilo e desfocou
do começa a restante. fazer movimentos da mente. É você ir fixando. Porque o problema é, ai, que porcaria de barulho. Ai, tá me atrapalhando. Ai, não tô acreditando bem no momento que eu vou meditar. Não é o barulho que tá te... Não é o barulho externo que É a tá tua te... mente, né? É você que não está sabendo lidar com o que aconteceu e se apegou àquilo e começou a causar tumulto mental. Então, vê, virou para mim. Quando ele deve ter traçado alguma... Chegou o barulho, foi como eu falei, veio um passarinho, veio a campainha, veio não sei o quê. Mas eu tô aqui. A campainha vai tocar, o passarinho vai cantar, o outro vai lá embaixo, vai passar e vai gritar. É fora. É quando você começa a fazer uma coisa mais profunda, mas isso é com treinamento. Acho que o mais importante, muita paciência, muita tranquilidade, sem ansiedade, né? Sem julgamento, porque eu não consegui. Ok. Eu acho que é o hábito leva a isso. O hábito, treinamento, o hábito, né? Por isso que sempre fala, né? Pratique, a yoga, todos esses exercícios aqui, prática. Quanto mais você praticar, mais fácil vai ficar, mais leve vai ficar e quando você vê, o negócio fluiu maravilhosamente. Pois é. E Joana fala aqui, ó, o alto volume dos ruídos externos retira o sentido do prazer de ouvir-se, em decorrência da agressão ao aparelho auditivo. Cada qual, por isso mesmo, impõe o volume da sua voz, dos ruídos do lar, das comunicações e divertimentos através dos rádios e das televisões. Tem-se a impressão de que se perdeu o direito de experienciar o silêncio. Esse capítulo é sobre o silêncio, né? E aí a gente vê, a todo momento nós temos estímulos externos, sonoros, a todo momento. É difícil você entrar numa casa e não ter algum aparelho ligado, alguma música tocando, alguma TV, ou qualquer tipo de barulho acontecendo, alguma máquina, sei lá, um liquidificador, um aspirador de pó. Então, tem essa questão, né? Perdeu-se o direito de se experienciar o silêncio. É difícil você chegar num momento, né, em que você consiga ter 100% de silêncio nos dias de hoje. Quem mora num apartamento sabe disso, que tem ali outros apartamentos no edifício e vai ter alguém gritando, vai ter uma briga, vai ter um cachorro latindo. Mas foi o que a Tati falou, é só você conseguir entrar no fluxo da sua tranquilidade sem deixar esses sons externos, né, te afetarem por dentro. Então, experienciar o silêncio, ou pelo menos de escutar-se em níveis suportáveis e agradáveis, mediante os quais as ondas sonoras produzam simpatia, empatia e bem-estar. O desrespeito graça por todo lado, em razão da falta de educação generalizada. Esse é um problema sério que a gente tem hoje em dia, né? De falta de educação generalizada, do básico até o mais extremo, do básico. Bom dia, boa tarde, muito obrigado, com licença, até o mais extremo, né? Como a gente viu naquela situação aí de ontem, e pessoas desrespeitando, né, a dor daquela família e colocando fotos das crianças nas redes sociais. Né? Isso daí é uma falta de educação, de respeito. Né? O jornalista ele tem responsabilidade, né, social, moral. É uma foto de uma criança, de uma família que está passando por um luto. Meia hora depois o sujeito vai lá e bota a foto na internet. Né? Quem é mais doente? Quem é mais doente? E para quê? Para quê? Para satisfazer o ego, para dizer que está sendo compartilhado, para dizer que é o sujeito famoso que trouxe primeiro. Olha só o que o fulano está mostrando, realmente é um absurdo. E incitando ao ódio. Enfim, mas isso é falta de educação. Falta de educação moral, educação espiritual, de uma educação transcendental, não só o trato social. A educação no trato social é importante, porque traz harmonia na sociedade, se respeitar o limite do próximo, né? O direito do próximo, mas aí é uma educação transcendental, que transcende a educação social, né? Você perceber minimamente, pelo menos, né, a dor do outro e poder amenizar e não agravar a dor do outro para você tirar algum proveito. Então, isso também tem a ver com educação, né? Falta de educação generalizada. Os pais, indiferentes ao programa de dignificação dos filhos, deixam-nos praticamente aos próprios cuidados. Aqui nessa época não tinha tablet. Aqui nessa época, 15 anos atrás, não tinha tablet. Não tinha direito smartphone. Foi quando começou o iPhone, nem tinha direito ao iPhone. Né? Não tinha ainda esse hábito de deixar as crianças com o celular na mão. O celular era de adulto, hoje em dia não. Né? Se infantilizou o uso da tecnologia, que seria de adultos. Né? Então, às vezes o pai e a mãe colocam lá a criança no tablet ou no celular. Tudo bem, pode usar, claro, tem coisas para a criança ali, vai ajudar na psicomotricidade da criança, vai ajudar. Mas 24 horas para quê? Para poder terceirizar o tempo que precisaria ser gasto com aquela criança para o aparelho. Então, praticamente aos próprios cuidados, né? Deixam as crianças praticamente aos próprios cuidados, ou concedem-lhes o excesso de liberdade em detrimento daquela que pertence aos outros. Tornam os filhos ruidosos,
voluntariosos, desobedientes, agressivos, quando contrariados ou não. Desaparece a disciplina que deve existir em toda parte, favorecendo o bom entendimento entre nós. Disciplina é a palavra de ordem do Espiritismo. Sim. Disciplina, disciplina, disciplina. Se Chico Xavier precisou ouvir isso de Emmanuel, imagina se a gente não precisa ouvir também, né? Disciplina, disciplina, disciplina. E Joana também. Eu acho que ele não precisava ouvir. Não. Ele ouviu para passar para a gente. Para passar para a gente. É possível, é verdade. É possível. Acho que era para isso só. Porque a disciplina que ele tinha para virar madrugadas trabalhando com psicografia e atendimentos fraternos, né? Fazendo atendimentos fraternos. Durante o dia acordava cedo para trabalhar lá no Ministério da Agricultura e depois voltar e fazer tudo de novo, até os olhos sangrarem. Se ele não tinha disciplina, então coitado de mim. Não sei nem o que é. Pois é. E Joana, ela é uma mentora muito disciplinadora. Ela traz a disciplina para quem segue ela, porque a disciplina é o caminho. A disciplina é o caminho. Ela é educadora, né? Ela é educadora, ela é educadora. Em várias e várias e várias reencarnações, ela justamente teve como ocupação principal estudar e ser educadora, para poder educar a gente aqui e agora, porque nós precisamos de educação espiritual. A gente precisa, nós somos carentes de educação espiritual. E Joana traz a disciplina, traz a educação que a gente precisa. Quem conversa com Joana diz que Joana é muito firme. Não é ser ríspida, ela é firme, é diferente. Né? Ela é firme. Ser firme não quer dizer que a pessoa é ríspida, aí é um descontrole. Mas Joana, pelo que se fala, é bem firme. Exatamente. As vozes são estridentes e os atos rebeldes, desrespeitosos às demais pessoas. Quantas crianças não querem impor as regras da casa? Isso existe. O Rossandro Klinger, eu não sei se vocês já ouviram falar dele, né? Ele é muito famoso, ele é extremamente famoso aí. E ele falou que ele foi na casa de um amigo e eles sentaram na sala para poder conversar. E o pai, eu acho que queria botar alguma coisa na TV. O filho, não, tem que ver meu desenho. Não, então tá bom, meu filho. E aí deixou lá a sala para o filho ver o desenho e falou, não, vamos ficar aqui no canto, então vamos ver outra coisa. Aí ele contou isso como uma experiência, não criticando o sujeito, né? Mas falou, quando que numa casa, há décadas atrás, a educação era essa, o filho chegava para o pai e falava o que ia passar na TV. Era assim? Na minha época não era assim, não. E olha que não tem tanto tempo assim, tem algumas décadas, mas não tem tanto tempo assim. Né? Então, se a gente parar para pensar, hoje parece que inverteu, para poder não ter dor de cabeça, para poder não trazer a disciplina, porque dá trabalho disciplinar, né? O espaço da liberdade ele vai ampliando. E não é também, gente, criticando a liberdade que a criança tem. A criança tem o direito de ter a vontade dela. Ela precisa expressar a vontade, mas tem que saber que há limites, porque se não tiver limites dentro de casa, na rua ela também não vai ter limites. E o pessoal lá na rua não vai ser tão flexível quanto o pai e a mãe dentro de casa, não. Aí ela vai sofrer na rua. Então, disciplinar é um ato de amor, é você poupar dores fora de casa. Uma pessoa indisciplinada na rua tem sérios problemas de adaptação na sociedade. Sofre muito. Então é melhor a rigidez materna e paterna do que a rigidez, entre aspas, e a rispidez da sociedade. As vozes são estridentes, atos rebeldes, então há um predomínio de violência em tudo, nos sentimentos, nas conversações, nas atividades do dia a dia. A animosidade gratuita paira no ar, revelando a insensatez social e o desequilíbrio individual. Há demasiado ruído no mundo, atormentando as criaturas. Reserva-te o prazer do silêncio diariamente, por alguns momentos. O silêncio interior conceder-te-á harmonia, ensejando-te reflexões saudáveis e renovadoras. Quantas reflexões a gente só não consegue ter em silêncio? Se a gente está toda hora reagindo em pensamentos, nossa, mas tem isso, eu tenho que fazer aquilo, tem aquilo outro, eu tenho que fazer aquilo outro, mas falaram isso comigo, o celular está tocando, deixa eu fazer aqui um negócio, um pagamento, nossa, eu não fiz um pagamento. Se a gente está todo momento reagindo em pensamento e a gente não silencia, como é que certas reflexões profundas a gente vai conseguir alcançar? Não conseguimos. Não, a gente não consegue ouvir o próprio mentor. Né? Então, eu gosto, né, de silêncio, né? Só que é difícil, porque eu tenho um adolescente e uma criança, né? Aí o que eu faço? Eu acordo de manhã cedo antes deles e faço o meu momento. Ele é sagrado para mim, porque aquele momento ali é um silêncio absurdo, não só deles, mas principalmente do todo.
né? É cedo que eu acordo, então as pessoas, poucas, né? Quem está acordando está saindo. Então eu faço aquele momento ali, nossa, quando eu não faço, me faz uma falta absurda. Porque aqueles momentos ali de leitura, de reflexão, de introspecção, são muito bons, né? É a gente dar para nós mesmos o melhor. E Joana está dando orientações aqui muito importantes quanto a como viver nesse mundo, né? O que você pode fazer que vai trazer para você mais harmonia, mais equilíbrio. E o que está tirando o seu equilíbrio? O que pode estar gerando muitas angústias em você? Então, acho que é essencial a gente criar rituais, né, de como ter o meu dia a dia, de como, em que momentos eu vou fazer uma meditação. Eu já criei o hábito de fazer a meditação, eu já criei o hábito de silenciar, eu já criei o hábito de fazer uma leitura. Eu estou buscando um livro que me inspira, que me faz refletir sobre as questões da vida, as minhas questões. Eu já estou nessa busca, ou eu estou só no automático, deixando a vida levar, de vez em quando eu assisto um curso, uma palestra. É esse o movimento, né, de transformação. O único movimento que dá para ser feito para se transformar é o trabalho interior. E o trabalho interior requer esforço, meditação, autos questionamentos, autoanálise, só assim, né? Exatamente, né? Não tem como a gente estar reagindo 24 horas por dia e, ao mesmo tempo, fazendo um trabalho interno. Claro, alguma coisa a gente sempre está aprendendo, mas aumenta substancialmente, né, o nosso aprendizado quando a gente para refletir, não fica só no automatismo. Sim. A gente está evoluindo, está aprendendo a todo momento, independentemente de estarmos em silêncio ou não. Só que aumenta exponencialmente a nossa percepção sobre as coisas do mundo e os nossos aprendizados quando a gente tira um momento para silenciar. E aí pode ser qualquer momento. Eu jamais conseguiria fazer uma coisa dessa que a Tati está fazendo antes de todo mundo acordar, porque eu sou o último a acordar sempre. Eu sou obrigado a acordar, porque senão continuaria dormindo. Mas deve ser o último a dormir. Mas eu sou o último a dormir. Tá vendo? Então você faz ao contrário. Então eu faço de noite. De noite eu coloco a minha música, quando todo mundo já foi dormir, eu coloco a minha música, eu entro na minha vibração. Tem gente que vai fazer isso de tarde, porque é de tarde que consegue, porque está todo mundo na rua. Não tem, ou cada um vai saber o seu momento. Cada um vai ter o seu momento. Eu jamais conseguiria fazer isso. Eu acordo obrigado para trabalhar, porque para malhar eu nunca acordei para malhar. Eu sempre programei, mas eu nunca acordei. Para fazer qualquer outra coisa, eu não consigo, é uma coisa muito forte. Só acordar para trabalhar porque tem que pagar boleto, Para trabalhar porque tem que os boletos correm atrás, meninos. né? Chico botava na frente. Isso também passa toda vez que ele acordava. Eu boto umas contas lá, porque eu abro o olho, já vejo a conta, aí eu já dou um pulo da cama. Tem que ir. Essa não passa, mas se passar vai ser com multa. Pois é, mas agora de noite é o meu momento. De noite é onde eu fico à vontade, onde está silêncio, onde a tranquilidade paira, eu boto a minha música, relaxo, ouço muitas músicas. Aí, por exemplo, que a gente estava falando do Marcos Viana, que ele tem vários mantras, ele tem várias músicas ali de contemplação. Eu gosto muito desse músico, então cada um tem o seu momento e a sua forma. Marcos Viana, um excelente, um dos maiores músicos do Brasil. E ele é muito espiritualizado e já há décadas ele vem fazendo músicas espiritualizadas, né? Sons da Terra, Sonhos e Sons. Ele tem uma música do Ho'oponopono que ele mesmo produziu, e ele mora na beira de uma serra linda em Minas Gerais. Então, ele faz a música ao pôr do sol. Todos os dias no pôr do sol. E é um pôr do sol lindo, dá para ver o horizonte, a serra lá embaixo. Ele fica tocando violino, tocando piano, apareceu aí. E o Ho'oponopono é um mantra, né? Então, praticamente todos os dias eu ouço essas músicas dele, Benedicta, são várias músicas que te colocam num outro estado, né? Porque a música tem essa capacidade, a música é vibração, e o nosso corpo vibra porque o nosso corpo é energia, matéria é energia. Então é muito, mas muito interessante mesmo. Então olha só, a gente pode botar ele e ao mesmo tempo pode botar um funk pesadão, a escolha é nossa, é ou não é? A escolha é nossa. Mas aí presta atenção que você está ouvindo, presta atenção se aquilo tem a ver com o seu momento. Ninguém está julgando você pode ouvir qualquer coisa. Esse cara aí mesmo. E olha só que interessante também, né? Tem dias que você vai precisar se animar, você vai para uma festa, você vai ter que estar alegre, você tem que estar movimentando uma energia, algo mais ativo, né? Para você estar ali interagindo na sociedade, você está feliz, você vai botar uma outra música que vai te deixar mais com um astral elevado e se movimentando. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Cada um seja feliz como quer.
Não sendo uma música que incentiva a machucar Violência, ninguém, a matar exatamente. ninguém, tá bom, é ou não é? Mas é uma música que te deixa bem, te deixa alegre, vai trazer uma boa energia, tá ótimo. E tem várias, né? O que mais tem é isso, né? É música boa. É que as pessoas escolhem as que não são boas, geralmente, né? No popular. É o que a gente vê. É a notícia boa que gera atenção ou é o sensacionalismo barato? É o sensacionalismo barato. Quanta coisa boa acontece aí que a gente não está nem sabendo, porque as pessoas não se interessam. Nós nos interessamos, né? Vamos nos incluir nisso aí, de certa forma. De certa forma. Então, abordando temas edificantes, gerarás hábitos de equilíbrio e de bem-estar que te propiciarão, paz interior e convivência agradável com os outros, agindo com sabedoria e não te permitindo engalfinhar nos debates da frivolidade. Quantas discussões frívolas a gente vê aí acontecendo por bobeira. Às vezes acontecem tragédias por conta de discussões de trânsito, discussões sobre time de futebol. Acontece ou não acontece? Né? Claro que tudo potencializado, às vezes, por entorpecentes, por álcool, mas acontece. Né? Frivolidades das reclamações e da revolta, muito do agrado dos insensatos, daqueles que não pensam e somente falam sem dizer nada educativo. A voz é instrumento delicado e de alta importância na existência humana, sendo o único animal que consegue articular palavras, modulando o som e produzindo harmonia. O ser humano deve utilizar-se do aparelho fônico na condição de instrumento precioso e de cujo uso dará contas à consciência cósmica, que lhe concedeu o admirável tesouro. Olha só, que interessante isso. Nós temos livre-arbítrio. A gente pode usar os nossos instrumentos aqui de acordo com a nossa vontade, mas nós temos também a colheita lá na frente. O que a gente plantar aqui, a gente vai colher. Quantas pessoas não fizeram mau uso da palavra? Não estou falando que é uma lógica cartesiana, fez mau uso da palavra, na outra vida vai sofrer, vai ficar sem voz. Não. Mas acontece ou não acontece? Claro. Porque é uma necessidade do espírito. Como não soube usar, ele próprio escolheu aquela aprovação, aquela expiação, para poder fazer uma reflexão interna. Já que eu não estou sabendo utilizar bem a minha palavra, então eu venho sem a voz, para poder pensar mais e não vou ter como falar, eu vou reagir menos com a sociedade, e isso vai me fazer uma pessoa mais reflexiva numa outra reencarnação. Quantas pessoas não retiraram a própria vida e vinham reencarnações após reencarnações retirando a própria vida e às vezes nascem sem os braços? Sim. E, gente, não é. Para quê? Para elas não retirarem a própria vida em mais uma outra encarnação. Isso tem relatos da espiritualidade. E não é uma lógica cartesiana, gente, não é uma matemática. Ah, a pessoa está sem braço foi porque ela se matou numa outra vida. Claro que não, mas geralmente as pessoas, quando começam a compreender a lei de causa e efeito, querem sempre achar uma causa para aquele efeito. Olha, o efeito quer achar a causa. A gente nunca vai saber. A gente pode dar chute, mas chegar e Às afirmar... vezes até o cara é um missionário. Aquele rapaz que não tem, que só tem um tronco, vocês já viram? Ele surfa, Gente, ele dá palestra ele é um pelo mundo inteiro. espetáculo. Aquilo ali é o quê? Missionário. Ele veio mostrar para as pessoas o poder do amor, da força, força, resiliência e tudo mais que ali ele tá mostrando, né? Resignação. Nossa, impressionante. Então, os nossos olhos aqui ainda são muito imaturos e aí a gente julga, né? Aliás, a gente condena todo mundo. Mas, na verdade, até porque a nossa doutrina ela não tem sentenças, né? E é isso, então é isso. Não tem esse olho por olho, dente por dente. É muito pelo contrário. Pelo contrário, se tivesse, nós não teríamos o cristianismo no nível que temos hoje, porque boa parte da profusão do espiritismo também, mas do cristianismo, veio de Paulo. Se fosse olho por olho, dente por dente, Paulo ia ter que morrer não sei quantas reencarnações, porque não sei quantas ele tirou, vidas ali perseguindo cristãos. É ou não é? Então não é um olho por olho, dente por dente. Senão até porque aquela passagem de Chico, o amor cobre uma imensidão de pecados. Então, quanto mais eu gerar amor, quanto mais o bem eu fizer, mais útil eu me torno para a obra, mais eficaz é a minha ação e as coisas que eu fiz, elas vão... Porque, na verdade, esse acerto de contas é muito mais da nossa própria consciência, a minha necessidade de me livrar daquilo. Eu quero... Até a história que ele trouxe, né, daquele menino, era dele, era uma questão dele. Ele queria resolver daquela maneira, ele pediu, né? A gente pede, a gente olha assim, meu Deus, mas Então, é todo um processo ali de muita transformação pessoal, né? Porque você chegar e pedir para desencarnar dessa forma,
né? Nessa época atual nossa, que isso é muito distante, né? Uma atitude muito, bastante bizarra, né? Bastante pesada para os tempos de agora, mas que tinha um entrelaçamento com ele, tinha um nó naquele espírito que ele precisava desfazer. Ele não conseguia se soltar daquelas questões porque ele sentia que ele precisava resolver aquela questão. Por isso que é importante, eu acho que é muito importante, a gente também ter compaixão conosco, aprender a desenvolver o auto-perdão, a compaixão no sentido de entender que eu errei, né? E hoje eu busco um novo caminho, e que naquela época aquilo era o que me cabia, porque era aquela mente estava naquele estágio, né? Não era uma mente perversa, malvada, não, ela era uma mente ignorante, imatura. Então ela ainda se comprazia ali, ok, hoje não me cabe mais esse tipo de comportamento. Hoje eu busco olhar para a vida com outro tipo de conduta, responsabilidade. Hoje, então, o hoje eu mudo, o passado, eu realmente, eu preciso perdoar. E a gente não sabe, né, gente? Ó, para pensar, a gente estava falando, nossa, de onde esse pai, aquele pai, tirou forças? De onde ele tirou forças? Eu não sei se eu teria forças, mas se ele passou por aquela situação, é porque ele tem forças para suportar, concordam comigo? Se eu não passei, é porque talvez eu não tenha forças para suportar. E a gente não sabe, na organização reencarnatória, né, qual foi o motivo daquele pai ser pai daquela criança que partiria dessa forma. A gente não sabe. Mas havia uma organização por detrás disso, vocês concordam? Concordam comigo que, pelo que a gente estuda aqui, não é o acaso, o acaso aconteceu. Foi o acaso? Não foi o acaso. Então, se há um motivo, e há um motivo muito forte por detrás disso, senão Deus seria injusto, e não é o caso, aquele pai já estava com o espírito preparado. Eu penso nisso. Falando, não sei se vocês viram, ele estava muito sereno, falando que ele era cristão e que o que ele tinha aprendido com Jesus ele ia usar e que ele ia honrar o filho, né? E o que pode ter no pano de fundo dessa história toda? A gente não tem como trazer resposta. Não dá. A pessoa que fala, não, mas eu estudo espiritismo, então isso é causa e efeito, não tem como saber. Não está de acordo com o espiritismo que a gente estuda aqui, pelo menos pela interpretação que eu tenho. Não tem como a gente julgar, não tem como saber. Se vier uma mensagem séria da espiritualidade mostrando, tá vendo? Olha só, isso veio por conta disso, por conta daquilo, é para vocês perceberem, é para vocês aprenderem, e a pessoa tinha que passar por isso, por conta disso, tudo bem. Aí tudo bem, é diferente. Até são espíritos missionários, aquelas crianças a gente nem sabe. Missionários, estão hoje lá a gente olhar essa situação e se chocar e não permitir mais algumas coisas, a dar mais amor para os nossos filhos, não no sentido daquelas, esse rapaz ele é doente, ele precisa ser cuidado, né? Foi uma situação muito triste, né? E muito difícil. Numa creche, teve um rapaz que entrou na creche e acabou tendo uma tragédia lá. Né, ele acabou tirando a vida de crianças numa creche, lá no sul do país, não me esqueci qual é o nome da cidade. Blumenau, né? Foi isso, foi ontem. Então, eles estão até evitando divulgar na internet, porque estudos recentes mostram que quanto mais você traz para a luz, né, da atenção popular esse tipo de situação, você acaba propagando uma onda, primeiro, de sentimentos ruins, e segundo, poderia incentivar outras pessoas a também, né, eventualmente em desequilíbrio, a fazer a mesma coisa. A gente tem que trabalhar o amor, gente. É isso que a gente tem que trabalhar. No domingo aqui, acolher essas crianças, dar muito amor para elas. Para quê? Para que elas saibam o que é esse sentimento, lidem com ele, gostem dele, se sintam amadas, saibam que aí a gente vai transformando, muitas vezes, pessoas que estão muito embrutecidas pela situação que vive em oportunidades de transformação. Então, trabalhar o amor, para mim, a maior lição que a gente pode tirar é temos que amar muito, mas muito, muito, muito. Aprender a não julgar as pessoas, amar as pessoas. Quanto mais amor o nosso mundo tiver, menos coisas desse tipo vão acontecer. Pois é. Então, gente, aqui, né, abordando temas edificantes, gerais hábitos, equilíbrio e bem-estar, que te proporciona... Só que a gente já viu, né? A voz é um instrumento delicado e de alta importância na existência humana. Sendo o único animal que consegue... Isso aqui também a gente já viu, né? Que aí tem que prestar contas à consciência cósmica, né? Então, por falta de silêncio interior, escasseia o externo, produzindo consequências danosas. Mediante a disciplina, consegue-se reverter a situação vigente, não se permitindo cair na
competição verbal. Essa disciplina estende-se ao comportamento que deve apresentar-se produtivo, ensejando convivência equilibrada, em que o respeito à conduta do outro faça-se primacial. Né? Respeito à conduta do outro. Respeitar a conduta do outro não é necessariamente concordar com o que o outro está fazendo. Né? É você também não se igualar num nível que você não concorda e entrar naquela faixa. Então, se você não concorda com a agressividade do outro, com o tom de voz do outro, você não entrar naquela mesma faixa e fazer a mesma coisa que o outro está fazendo, já, pelo menos, é um bom primeiro passo. Nem impor-se aos demais, tampouco permitir-se conduzir pelos outros, somente porque se vivem momentos de desajustes. Assim procedendo, os hábitos saudáveis ocuparão todos os espaços existenciais, propondo meios de construir-se uma sociedade equilibrada. Mediante a disciplina, olha, a disciplina de novo, não tem aí mais de uma ou duas folhas que passe sem Joana falar de disciplina. Mediante a disciplina, adquire-se consciência da vida, amadurecimento psicológico, compreensão dos valores que devem ser adquiridos a benefício de si mesmo, resultando em bem-estar do próximo. Certamente que não se torna necessário abandonar o mundo. Aqui ninguém está falando para ter uma atitude angelical, perfeita, porque isso está fora do nosso alcance. Eu tenho essa percepção, que isso está fora do nosso alcance. Tem pessoas, vozes dentro da doutrina espírita, que trazem a possibilidade, aí é uma questão também de percepção, né, de opinião também tem isso, que trazem a possibilidade de uma pessoa chegar num estado crístico numa mesma existência. E eu não desconsidero que ela pode ter razão. Eu penso diferente, mas eu posso estar enganado. Que é um processo, né? Eu posso estar enganado e a pessoa pode estar certa, não tem nenhum problema, né? É aquela história, né? Será que a gente consegue dar saltos? Será que a gente consegue, né? E aí tem vozes no espiritismo que falam, olha, não tem nada que impeça uma pessoa de, numa mesma existência, numa única existência, alcançar uma envergadura crística, mesmo a envergadura de Jesus, de espírito perfeito, de ter um salto quântico. Tudo bem, eu respeito, mas pelo que eu tenho visto aí no dia a dia, eu não consigo visualizar. Pode ser um erro meu, pode ser, a gente se engana, pode ser uma falha minha, posso ter chegado à conclusão errada, mas respeito, não estou dizendo que a pessoa está errada, eu penso diferente. Isso é respeitar a posição do outro. Você pode discordar, ter uma opinião diferente, mas também não desvalidar. Falar, e é verdade mesmo, Tati. Aí amanhã ou depois acontece uma situação dessas aí e mostra pra gente que nós estávamos errados, se não com isso, com outra coisa. Eu me ilumino. E eu vou estar vendo a Tati, se iluminou só para me provar que eu estava errado. Super iluminada, super. É verdade. Não, mas só que ele já era um espírito preparado. Ele já vem de uma trajetória aí grandiosa e ali ele faz já veio preparado, né? Ele já era um espírito ali que fez uma metanoia, né? Interessantíssima a questão dele. Paulo... Não é possível. Não, eu acho que a gente tem que pensar. É possível, é uma forma de pensar. Faz sentido também. Faz sentido. É porque a gente também julga muito com as nossas limitações. Já ouviram falar disso? A pessoa que diz que o outro não consegue é porque ela tem essa limitação, ela não consegue. Sim. E às vezes julga o outro também tem isso. Não, acho que você não vai conseguir, porque você tem ali o olhar para o outro com as suas limitações. Mas ainda assim eu acho que é um negócio complicado. Né? Eu acho que demanda um trabalho aí de algumas encarnações. Talvez não milhões, mas sei lá, uma quantidade. Acho que ainda mais agora que a gente tem aí a quantidade de conhecimento que a gente tem hoje, se vendo como ser espiritual, vendo essa parte toda que Joana traz da psicologia profunda, né? Sabendo que nós estamos num processo evolutivo, porque antes a gente não sabia de nada disso. Antes a gente estava, né, indo com a maré. Agora não, tomada de consciência. Eu faço o que eu quiser da minha vida e o que eu quero. Aí eu começo a descobrir que eu sou responsável. Aí sim, realmente, eu tenho uma chance de crescer, né, bem mais do que antes, quando eu estava totalmente inconsciente para esse processo. Isso é o ganho que a gente tem com o Espiritismo. Né? O Espiritismo ele traz essa possibilidade incrível da gente saber quem nós somos. E quantas encarnações nós temos aí pela espiritualidade? Já vieram algumas mensagens, em média. Um chute aí, quem sabe? Quem já ouviu essa história? 4? Chute, se der um chute. Quantas encarnações nós temos até chegar agora? Pela espiritualidade, em média. Depende, mas numa média, assim. Mas 20? Ser humano. 20? A Ivone ali foram o quê? Tinha pelo menos 150? 500?
De Zaqueu a Bezerra foram 500. Nossa, ó, bastante. Não, 500 anos. Ah, tá. 500 Mas eu anos. digo encarnações. 1.500 reencarnações. Será? Vozes da espiritualidade nos trazem 1.500 reencarnações em média. 1.500. Vamos arredondar, tira as 500. 1.000. 1.000 encarnações, então. Oh, Gente, no livro da Ivone, nesse no Renúncia, ali você vê que ela tem encarnações que ela Não vê passar vai direito. até o... Ela teve uma que me chamou muita atenção. Ela é morta na guerra. Ela é homem naquela, né? E ela nem vê a vida. Ela, de repente, ela se vê sufocada no chão. E porque foi um tiro. Ela morreu com um tiro na guerra e ela morreu caída, assim. Dali ela já foi para outra. Foi, assim, muito rápido. Esse renúncia não. Não, sublimação, eu falei errado. Sublimação, são várias vidas dela. Pelo menos nesse, tem umas 10 vidas, eu acho. Que agora eu não lembro. 10. Mas e ainda tem 10 os 3. aqui. E ainda tem as 3, que são os 3 livros dela, né? A trilogia. Além desse último, que são várias vidas antes da trilogia e depois da trilogia. Então, é muito interessante porque a gente amplia o olhar para o processo. A gente se apega muito a essa persona, né? Essa personalidade. Eu sou Tatiana. Por enquanto. Né? Por enquanto. Você não sabe quantas pessoas você já foi, em quantas experiências você já teve. Quando a gente amplia isso e tem uma noção de que, nossa, tudo é muito passageiro, muito rápido. É muito rápido, gente. O legal de ler a Ivone é que dá uma dimensão muito grande para esse processo evolutivo, né? Nessa trilogia é 70 anos, tem uma que são 100 anos, se não me engano. Não são muito grandes, não, as distâncias. Então, olha só, a gente se apegando a essa personalidade, mas rapidamente ela vai acabar, vai vir outra e você vai nesse processo assim. E a gente não encarnou só aqui. Infindável. Não é só a Terra. Hã? Não, aí é diferente. Porque aí tem a recomposição do corpo, do perispírito. Que Mas também vira compulsória, né? Ela vai compulsória. ter um processo ali de necessidade para reconstruir esse perispírito, né? E que vai ter, muitas vezes são os abortos espontâneos, né? Essa gravidez que às vezes não vai à frente. Muitas vezes é reconstrução de Recém-nascidos que perispírito. partem. Recém-nascidos que Reconstrução partem. de perispírito. Mas a gente não encarnou necessariamente só nesse orbe. Tem vários outros orbes muito parecidos com esse e que servem também ali à evolução daquele espírito. Sim. Vai e encarna num outro. Gente, tempo e espaço são extremamente relativos. Isso é muito incrível. A física gente. quântica já mostrou isso pra gente. Isso a gente tem que estudar física. Enquanto a gente está aqui e tem uma noção de uma vida, de um século, vamos botar, né? Com generosidade, um século. Eu estou até falando que a expectativa de vida está chegando a 130 anos agora para a atual geração aí dos 20, 30 anos. Há estudos nesse sentido, né? Que já bateu 120, 110, 120 até. Né? Tem expectativa de chegar a 130 com o avanço da medicina. Mas o que são 100 anos para a gente aqui? Não são 100 anos no plano espiritual. Não são 100 anos num outro orbe, porque lá uma existência que seria equivalente a 100 anos para a gente aqui pode demorar 10 dias. Porque tempo e espaço são relativos. O tempo não é o mesmo. Vocês já viram aquele filme Interestelar? Vejam, é muito bom esse filme. Eu vi, mas eu não me lembro. Falando, até para a gente ver essa experiência de tempo, né? O cara sai, não é uma nave que vai para fora, volta e o cara acorda no meio da viagem, é esse? Não. Interestelar, ele faz uma viagem, ele tem que achar, acho que é para Marte que ele vai? Não, ele vai para outra galáxia e nessa viagem o tempo para ele, que é de minutos, para aqui para a Terra são anos e anos. Então passaram-se assim 7 minutos, aqui passou 20 anos, passou 40 anos. Então quando ele retorna, ele consegue retornar, é sensacional. Eu não vou contar, né? Mas o filme é de você, no fim, você sair assim. O que foi isso? Preciso ver esse filme 10 vezes, muito filme porque bom. você não entende nada. Tem muito filme bom. Tá no Prime Video? Tá no Prime. Você não entende nada. Aí você fala assim, meu Deus, não é pra mim isso. É pra você sim, mas vê de novo. Né? Você vai sair meio louca. Eu saí de lá, eu saí angustiado. Meu marido assim, o que foi isso? Ele, não sei, vamos ver de novo ele depois. Preciso de um tempo. E porque o filme realmente mexe com você. É difícil ali as coisas que acontecem. Muito legal, vale a pena. Já que a gente tá falando de filme, não deixem de ver, quem não viu, O Céu é de Verdade. Esse eu não vi. Qual Não viu? O Céu é de Verdade é extremamente emocionante. Extremamente emocionante. Eu me lembro que não foi por acaso.
Eu estava, sei lá, foi na época que eu estava no início da pandemia, né? E eu peguei Covid, estava aquele negócio muito ainda no início. E aí, o que acontece? Meu Deus, não eu vou acontece. morrer. Eu falei, vou ver o que acontece agora. Eu peguei, vou ver o que acontece. E muitas dores do corpo, eu não conseguia dormir. Bem no iniciozinho mesmo, o negócio estava brabo. Eu sentia dores, não conseguia dormir, não tinha posição para dormir. Mas sono o dia inteiro, era uma coisa muito... Cada um reage de uma forma, né? E eu me lembro que de madrugada eu acordei e coloquei lá no YouTube. Coloquei no YouTube, na TV lá de casa. E aí, de repente, veio um vídeo sugerido. Um filme sugerido. O Céu é de Verdade. Eu falei, vou ver que filme é esse, filme completo. Eu me emocionei o filme inteiro, do garotinho. Ah, eu vi. Do garotinho. É muito do garotinho. bonitinho. Quem não viu esse filme é um filme... Que o pai é o pastor? O pai é o pastor. E acontece cada situação Acho que tá no braba com Prime aquele também. pai. Acho que Tá no Prime também? Acho que tá. Se não tá no Netflix, tem esses filmes também. Muito legal esse filme. Eu vi Muito outro bacana. dia. E eu tinha que ver esse filme por algum motivo, que depois de eu ver, uma semana depois, eu recebi uma mensagem de uma aluna falando, olha, não deixa de ver esse filme é muito bom. Eu falei, se eu não tivesse visto ali aquela hora, mais cedo ou mais tarde ia Você ia aparecer acabar para mim. vendo. Então, é muito interessante para você ver como essa transcendência, né, da nossa realidade material, ela é percebida também por outras religiões de formas distintas. Então, a ideia Como agora... isso muda a nossa perspectiva aqui, né? A gente tem uma chance de olhar diferente para o todo. Isso muda tudo. Isso muda completamente. Saber que isso aqui tudo é temporário dá uma tranquilidade absurda para a gente nos momentos difíceis. Você concorda? Saber que nada é por acaso e que sempre há um apoio, uma lição e um apoio, muda completamente a visão dos problemas. E saber também que as bonanças, as felicidades são momentos que precisam ser aproveitados, mas que não nos apeguemos a eles, porque isso também passa. Se a dor passa, os momentos alegres também passam, né? Até pelo menos a gente chegar nos mundos felizes, calma. Porque quando a gente chegar nos mundos felizes, lá o negócio é um pouco diferente. É. Aí a gente vai escolher passar por tribulações para voltar para cá como Você, missionário. Daniel, não vou não. Como missionário. Você vai escolher. Eu vou evitar, mas eu vou evitar. Dizem que quando a gente chega na raticidade e tem que reencarnar, o pessoal fica se olhando, mas já, há tão pouco tempo. Mas já... Tem até aquele... Vocês viram o Nosso Lar? O filme? É muito interessante. A mãe, né, dele vai reencarnar do rapaz. Aí o André, pô, mas você sabe que, poxa, ela vai, né? Ele, não, mas eu vou deixar de ter minha mãe, né? Ela nunca mais vai ser minha mãe. E aí tem vários relatos falando que dói mais nascer do que morrer. Porque a gente não imagina. A gente deixa todo mundo lá para vir para as provas. Né, para todas as provas. E todo mundo lá, se a gente tem gente que a gente ama aqui, lá tem muito mais. Porque a quantidade de vidas que a gente já teve, nos nossos relacionamentos, nossa, tem muita gente lá vibrando, né, tentando nos ajudar, orando por nós. Isso é sensacional. Então, assim, por isso que espiritismo, gente, muda tudo. E nós somos muito apegados, né? Do lado de lá também. Aqui a gente não quer ir para lá. A gente está apegado aqui à família, às coisas, ao emprego, à sua pessoa. Aí você não quer ir para lá, mas vai, não tem jeito. Quando você está lá, você também não quer vir para cá. Você está apegado, não, eu quero aqui, mas a minha mãe, meus amigos, minha família... Até porque você sabe a roubada que você vai cair aqui, né? Você vê que tem criança, né? Várias histórias, né? Que não quer nascer, demora a nascer, acontece um monte de problema, porque não quer vir. Não Às vezes quer, tem um aborto espontâneo por conta disso, né? Ela não consegue, ela já percebeu que precisa racionalmente, ela sabe que tem que vir para cá, mas a emoção é tão forte que acaba rompendo o vínculo energético com aquele corpo que está se formando. Então, a gente não sabe, Pode ser também animosidade em relação àquela família, pode ser não só animosidade, pode ser o contrário também, um amor tão grande e que por algum motivo aquelas pessoas precisam passar por aquela perda temporária, até chegar o momento em que vai vir uma criança ou pela gravidez biológica ou por outro meio, né, uma maternidade ou paternidade socioafetiva. Tem tantas crianças que vêm por outras vias que não a biológica, né? Às vezes vem já jovem, às vezes vem adulto. Quantas pessoas a gente não encontra aí e que tem certeza que tem alguma ligação com aquela pessoa de outras situações, de outros carnavais, de outras vidas, né? Sim, exatamente. E dentro de casa é o que mais acontece. Dentro de casa é o que mais acontece. Para um lado ou para o outro. Tem gente que você fala, nossa, mas que irmão foi esse que nasceu? Pois é, resolve agora, senão vai nascer de novo com ele. Pode ser uma situação pior. É verdade. Resolve logo e deixa aí. É aquela história, né? O que é mais difícil, faz logo. Resolve logo para depois ficar o mais fácil. Paga o boleto mais caro primeiro, depois, né? Porque os juros é pesado. Então, eu acho que não vai dar mais tempo, né?
Eu acho que não. A gente parou aqui, né? Deixa eu só dar uma conferida aqui. Tá. A gente já está quase chegando no capítulo... Já está quase chegando no capítulo 4, tá? Faltam 3 slides só para o capítulo 4. Então, a gente já vai só finalizar na próxima aula o capítulo 3 e a gente já entra na próxima aula no capítulo 4. Quem puder já ir adiantando o capítulo 4, eu acho isso ótimo, né? Porque aí a gente vai refletindo e cada vez que você lê e passa um tempo, você vai ler novamente, a sua percepção é outra, porque você já mudou o seu pensamento, você já aprendeu novas coisas. Nunca um livro é lido 2 vezes, o mesmo livro pela pessoa, nunca. É sempre um livro diferente. Por quê? Você amadurece, você muda, você tem outras percepções, então as conclusões são outras um ano depois, um dia depois, às vezes, né? Então, vamos lá? Vamos fazer a nossa prece. Levar os nossos pensamentos a Deus, espiritualidade amiga da casa, Joana, pedindo que ao longo dessa semana, desse feriado, que é tão representativo para nós cristãos, que nós consigamos refletir sobre a verdadeira mensagem e vinda do Cristo aqui para o nosso orbe, que nós consigamos introjetar os valores morais trazidos por Cristo, que nós consigamos trabalhar o amor, a compreensão, a justiça nas nossas relações, nos nossos caminhos. Muito obrigado, graças a Deus. Tchau, tchau, gente. Até boa Páscoa. Semana que vem, né? Uma excelente Páscoa. Boa Páscoa para todo mundo. Reflexões. Obrigado. Muito obrigada. E olha, tem um recado aí, hein? Tem um recado. Ainda tem bastante banoffo lá embaixo.